comuna, ela faz parte do espectro, digamos assim, da tradição, do imaginário revolucionário. Não é? Ela esboçou, de alguma maneira, uma revolução total, um verdadeiro estado de exceção dos oprimidos, como diria lá o Walter Benjamin. Então, nesse sentido, ela é algo que a todo momento, quanto mais a gente vá para o futuro, e cada novo futuro vai ser um novo presente, a gente vai olhar para esse passado, lá em 1871, e vai sempre tentar ver do que, ou o que naquele acontecimento formidável, mas ao mesmo tempo trágico, o que naquilo tudo pode nos ajudar a continuar lutando contra os vencedores daquela época, que em alguma medida continuam sendo os vencedores de hoje. Bom, eu vou tentar nesse breve fragmento, nesse breve extrato, um pouco rememorar, não é, a Comuna de Paris, que está fazendo agora, vai completar, não é, está completando 151 anos agora em março de 2022, e nessa rememoração eu vou um pouco tratar do livro do Michel Louvi e do Olivier Besancenot, O Caderno Azul de Jenny, a visita de Marx à Comuna de Paris, lançado pela Boitempo no ano passado, não é? Livro que é sobre uma hipotética, mas na verdade inexistente, não é, como a gente sabe, viagem de Marx ao lado da filha, Jenny, a Paris, em plena Comuna de Paris, em 1871. Na época, Marx estava exilado em Londres, na Inglaterra, não é? A gente sabe que a Comuna exerce uma fascinação, não por acaso, não é, até hoje. Não é? Quer dizer, ela diz respeito a um passado, aquilo que Walter Benjamin chamava da tradição dos oprimidos, que de alguma maneira ainda fala ao presente, ao nosso presente, ou pelo menos ao presente visto da perspectiva dos oprimidos, não é? E também porque a Comuna, de uma certa maneira, ela foi muito inovadora, quer dizer, ela foi, como disse o próprio Marx, o primeiro esboço de um governo dos trabalhadores, do povo, não é? Com todos os limites que o próprio Marx depois vai apontar, sobretudo pós-fato, não é? E a Comuna, ela eclode num contexto muito específico, num contexto que a gente pode dizer que era marcado por múltiplas crises. Não é? Era o momento da Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a França e a Prússia, vencida pela Prússia, não é, a queda do Império do Napoleão III, Paris ficou cercada pelo exército prussiano, não é, um dos desdobramentos também da guerra é em 1871 a unificação alemã, é a partir daí que a Alemanha se unifica, depois vai se tornar uma grande potência europeia, como sabemos, não é, e em torno da qual em grande medida vão ocorrer inclusive as duas grandes guerras já no século XX, não é? Então, a Comuna, quer dizer, ela eclode, ela emerge nesse contexto. Em 18 de março de 1871, o povo de Paris, o povo parisiense, se recusa a entregar os canhões que estavam em Montmartre, que é um bairro conhecido de Paris. Em 26 de março, é instaurado o governo provisório, a Comuna de Paris, exatamente, sob a liderança da Guarda Nacional. O governo do Adolf Thiers, o Thiers, foge de Paris, vai para Versalhes. Não é? Então, dá-se início à chamada Comuna de Paris, que tanto nos fala até hoje, não é, a tradição revolucionária. Não é? E uma das marcas da Comuna era, quer dizer, a pluralidade de correntes políticas e de setores sociais envolvidos. Não é? Eram trabalhadores e trabalhadoras, evidentemente, sobretudo artesãos, não é, parte da pequena burguesia e mesmo das classes médias, professores, desempregados, artistas, como veremos daqui a pouco, enfim. Não é? E isso refletia, de alguma maneira, a situação também do movimento operário da época. Não é? Vale lembrar que a Europa tinha passado pelas revoluções de 1848, não é? Que é talvez o primeiro momento, não é? O Sartre diz que é o pecado original da burguesia, que é o primeiro momento em que a contradição entre a burguesia e o proletariado e o povo se aflora, não é? Aquelas duas classes que tinham, pelo menos na França, se unido contra o antigo regime, não é? Agora se cindem e de alguma maneira vão formar a grande contradição dentro de uma sociedade burguesa.
Não é? Não por acaso, a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1964, vai colocar lá no início do seu manifesto de fundação que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Ou seja, já não dá mais para confiar numa aliança com a burguesia, como havia mostrado a experiência das revoluções de 48. E na primeira internacional, como vocês sabem, quer dizer, estavam lá os marxistas, foram assim denominados, na verdade, de maneira pejorativa, pelos seguidores do Bakunin, que também estariam presentes na primeira internacional a partir de 1868, mas estavam lá também os prodonistas, seguidores do Proudhon, socialista francês, os blanquistas, em referência a Auguste Blanqui também, um revolucionário conspirador francês, não é? Então a comuna, de alguma maneira, ela é uma expressão dessa pluralidade, não é? Dessa perspectiva mais ou menos plural, diversa na medida do possível. E as próprias medidas da comuna, de alguma maneira, também refletem essa pluralidade. Não é? Por exemplo, extinção do trabalho noturno, as oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que as cooperativas, para que funcionassem na forma de cooperativas geridas pelos próprios trabalhadores. Não é? A jornada de trabalho foi reduzida, chegou-se a postular a possibilidade de uma jornada de 8 horas, o que para a época era bastante avançado, vale dizer. Não é? Extinção do exército, igualdade entre o sexo. O calendário revolucionário da Revolução Francesa foi novamente adotado, que é uma medida muito interessante, muito importante, porque estabelece um pouco uma nova relação com o tempo, mostra o quanto as revoluções são também uma interrupção da continuidade histórica, como diria o Walter Benjamin, não é? A demolição dos monumentos, ou mesmo das igrejas, que refletiam o poder dos vencedores da história. Por exemplo, a coluna Vendôme, que era uma coluna que refletia a vitória da França. Não é? O Walter Benjamin dizia dos monumentos de cultura que são também monumentos de barbárie. Não é? A comuna, de uma certa maneira, entendeu isso e pôs abaixo, portanto, a coluna Vendôme, entre outros monumentos. Não é? Então, a comuna, é por isso que ela talvez nos fale tanto ainda hoje, nos instigue tanto ainda hoje, 151 anos depois, não é? Ela expressa, quer dizer, esse momento de imaginação, de inovação histórica. Não é? Aqueles que estavam lá em Paris, quer dizer, sublevados nas barricadas, de uma certa maneira estavam subvertendo aquilo que o Benjamin chamaria das fantasmagorias políticas da sociedade burguesa. Não é? O Benjamin vai dizer, se referindo à comuna, que graças a ela se dissipou a ilusão de que a tarefa da Revolução Proletária fosse a de consumar a obra de 1789, da Revolução Francesa, em estreita colaboração com a burguesia. Quer dizer, então era preciso inventar algo novo. E a comuna foi, de certa maneira, expressou essa inventividade, esse poder imaginativo. É claro que isso também pode ter definido os seus limites, bem evidentemente, mas de alguma maneira ela nos deixa esse legado. Quer dizer, os mandatos eram revogáveis na comuna, não é? Se criou mecanismos de democracia de baixo para cima, numa espécie de articulação, de combinação entre democracia direta e democracia representativa. Então era uma espécie de ensaio de desalienação política, quer dizer, a política vai deixando de ser uma esfera separada, acima dos cidadãos e das cidadãs. Não é? Então daí, portanto, eu gostaria de repetir, de frisar, quer dizer, a fascinação exercida pela comuna ainda hoje. E essa fascinação é que é exatamente captada, eu diria, não é, na sua efervescência, na sua concretude, pelo romance do Michel Louvi e do Olivier Besancenot, O Caderno Azul de Jenny, publicado pela Boitempo o ano passado. Quer dizer, é um livro que, ao recriar de forma imaginativa essa hipotética, embora inexistente, visita de Marx com a sua filha à comuna, imaginando encontros de Marx com revolucionários
franceses ou não franceses, mas que estavam lá envolvidos na Comuna, o Michel Louvier-Olivier Besancenot, de alguma maneira, deram expressão mais concreta, mais sutil a esse acontecimento histórico que a gente conhece em geral a partir das grandes datas, os grandes nomes e assim por diante. Então acho que é esse talvez o principal mérito desse romance histórico imaginativo, como os próprios autores nomeiam, né? E acho que um dos pontos fortes do livro, além desse que eu mencionei, desse que de alguma maneira orienta o espírito geral do romance, é o fato de que eles deram a voz primordial, a voz narrativa à Adrienne, a filha do Marx. O que de alguma maneira era uma forma também de enfatizar o papel absolutamente central que as mulheres tiveram na Comuna. Louise Michel, Nathalie Lemel, Elizabeth Dmitriov, que era uma russa que participou da Comuna, entre outras personagens. Não é? E dando voz à Adrienne, eles problematizam um pouco a visão do próprio Marx. Isso que é interessante. Não é? O Marx, muitas vezes, ele estava mais preocupado em acentuar os limites da Comuna antes de qualquer coisa. Quer dizer, não avançou imediatamente sobre Versalhes, onde estava o governo entrincheirado, não expropriou o Banco Central, ficou demasiadamente preocupado em fazer eleição, preocupado com a legitimidade democrática e assim por diante. O Marx fez várias críticas, embora, evidentemente, depois tenha saudado o acontecimento. Mas o Marx, a verdade seja dita, era muito cético antes da eclosão da Comuna de que algo como a Comuna pudesse acontecer. Não é? Então, dando essa voz à Adrienne, há também essa problematização dessa visão, às vezes muito maximalista do Marx, que fica apontando o dedo e dizendo como as coisas deveriam ter sido, enquanto aqueles que estão lá envolvidos lhes diziam que era muito que as coisas na prática eram um pouco mais complicada, não é? E outra coisa que o Michel Louvier-Olivier Besancenot chamam a atenção e que é muito interessante, não é, um dos pontos altos também dessa atmosfera lá da Comuna de Paris, não é que eles um pouco imaginam um encontro entre o Marx, supostamente lá em Paris, não é, e o Rimbaud, jovem Rimbaud, Arthur Rimbaud, que de fato participou da Comuna. Então eu gostaria de ler um pequeno trecho em que eles contam esse encontro numa das assembleias que ia acontecer da Comuna. E é muito interessante, eu vou ler o parágrafo que está na página 72. Não é? Esse trecho que eu vou ler ocorre logo depois o Marx e a Adrienne terem recebido um poema de um outro jovem que estava lá presente nesse encontro. Então, aspas. Nesse momento, um jovem de olhar vivo e lindo rosto de adolescente se aproximou de nós. É a Adrienne narrando, tá? Vejo que vocês se interessam por poesia, comentou, com um sorriso levemente irônico, né, porque ele tinha visto eles receberem uma poesia do outro jovem. O que a poesia pode fazer por uma revolução como esta? Perguntou Marx. O jovem desconhecido respondeu sem hesitação. A mão na pena vale tanto quanto a mão no arado. Pai, o Marx ficou surpreso com a resposta, mas a achou sugestiva. Atraída pelo olhar intenso e melancólico do jovem poeta, eu quis também lhe fazer uma pergunta. Qual deve ser, na sua opinião, o objetivo da Comuna? Mudar a vida, afirmou ele, como se jogasse uma banana de dinamite. Pai pensou por um momento e depois respondeu. Antes de tudo, transformar o mundo, não acha? Foi a minha vez de falar, Adrienne. Talvez essas duas palavras de ordem possam se transformar em uma só. Nosso jovem amigo parecia satisfeito com a conclusão, mas também estava apressado para a assembleia. Tomada pela curiosidade, perguntei-lhe seu nome. Arthur, foi a resposta lacônica. Insisti. O que mais? Rimbaud, disse ele, antes de desaparecer na multidão. Eu gosto muito desse trecho porque aqui o Michel Louvier-Olivier Besancenot
estão, na verdade, retomando o final de um discurso do André Breton, um surrealista francês, não é? Em que o André Breton termina esse discurso em 1935 dizendo: transformar o mundo, disse Marx, mudar a vida, disse Rimbaud. Essas duas palavras de ordem, para nós, são uma só. Então é como se o Michel Louvi e o Olivier Besancenot imaginassem um encontro entre o Marx e o Arthur Rimbaud, junto com o Marx, junto com a filha Jenny, com o Arthur Rimbaud, em plena comuna, e que eles conversando, um falou, tem que mudar a vida, o Rimbaud, o outro transformar o mundo, ou vice-versa, e a Jenny, talvez isso seja uma coisa só. Foi isso que o André Breton falou algumas décadas depois. Então eu acho essa passagem muito também sugestiva desse romance do Michel Louvi e do Olivier Besancenot, porque ao mesmo tempo nos mostra, e com isso eu vou concluindo, uma das grandes lições que a comuna nos deixa, não é? Que é necessário ao mesmo tempo mudar a vida e transformar o mundo. Não é? É verdade, nós sabemos que a comuna foi derrotada, quer dizer, já pouco tempo depois, os versalheses, que estavam lá em Versalhes, não é? Invadem Paris, não é? As barricadas são massacradas, se falam em 30 mil mortos, não é? E a própria Primeira Internacional não sobreviveu à derrota da comuna, ela ainda perdurou por um tempo, mas acabou sendo dissolvida em 1876, ou seja, 5 anos depois. No entanto, apesar ou por causa da derrota, como eu disse lá no início, não é? A comuna, ela faz parte do espectro, digamos assim, da tradição, do imaginário revolucionário. Não é? Ela esboçou, de alguma maneira, uma revolução total, um verdadeiro estado de exceção dos oprimidos, como diria lá o Walter Benjamin. Então, nesse sentido, ela é algo que a todo momento, e quanto mais a gente vá para o futuro, e cada novo futuro vai ser um novo presente, a gente vai olhar para esse passado, lá em 1871, e vai sempre tentar ver do que, ou o que naquele acontecimento formidável, mas ao mesmo tempo trágico, o que naquilo tudo pode nos ajudar a continuar lutando contra os vencedores daquela época, que em alguma medida continuam sendo os vencedores de hoje. Então, muito obrigado, e ficamos então com 151 anos rememorando a comuna, esse acontecimento tão importante da história mundial.